Atos, capítulo de número 2. Feliz em ver meu amigo, meu irmão, William. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, varão? O negrão cada vez mais bonito, rapaz. Deus é bom, né, William? Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Amém, meus irmãos? Atos, capítulo de número 2. O subtítulo diz: A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vou repetir, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Amém, irmãos? Pode se assentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, deixa eu colocar o óculos de volta. Tem que ler alguma coisa. Grande é a responsabilidade. Eu lembro da nossa irmã, quando ela foi batizada aqui, a Isabelle, quando ela foi batizada com o Espírito Santo aqui. Eu estava aqui. Tivemos que ir na sua casa, você não parava de falar em línguas estranhas. Eu estava aqui quando você foi batizada com o Espírito Santo. Eu vi as crianças aqui dançando, irmãos. E eu olhei e falei, meu, grande é a responsabilidade, irmãos. Porque muitas das crianças que estavam aqui, eu vi praticamente nascer, crescer aqui na igreja, irmãos. Hoje estão aqui, louvando, engrandecendo ao Senhor. Amém? Eu quero dar continuidade a essa ministração. Meu amigo pastor Marcelo, louvando com muita graça e com muita unção. Os irmãos já perceberam que a atmosfera do culto está bem diferente. Quando eu preparava essa mensagem, irmãos, às vezes as pessoas olham para minha cara feia, mas eu sou um negão, que nem o Rafa fala, um negão danoninho, irmão. Só tem cara feia, irmãos. Mas quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu chorei muito. Porque eu creio no grande avivamento dos nossos irmãos ali do esquadrão, para a nossa nação, irmão. Eu, como um pregador avivalista, irmão, eu creio nisso. Eu quero ler aqui algumas coisas para os irmãos. E queria que os irmãos prestassem atenção da responsabilidade que nós temos nesse culto de missão. Em 1912, você pode repetir? 1912, Gunnar Vini profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. 1912, irmão. 1935, pastor Marcelo, William Barney
profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo chamado a pregar contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. 1935, irmão. 1936, Smith, na Austrália, profetizou que possuía as gotas do mover do milagre de Deus, mas que o Brasil seria derramado um poder de avivamento antes da vinda de Jesus à terra. 1970, Kennedy Reagan profetizou que o Brasil, que encantou no futebol, a nação seria abalada pelo grande poder e despertar de Deus. 1979, pastor Billy Graham profetizou que o Brasil seria um grande celeiro espiritual para o mundo. 1989, John Walker profetizou que o Brasil levantaria jovens para um grande avivamento. 1997, John Keel profetizou que o espírito da profecia seria abundante no Brasil. 1999, Bob Jones profetizou que um movimento de jovens que sairia do Brasil, levando o poder para outras nações. 2004, David Robinson disse que o Brasil seria levantado na fé para liberar sobre outras nações o poderoso fluir do Espírito Santo. Nessa noite, irmãos, nós iremos falar de um propósito que queima no coração de Deus, que é o trabalho missionário, que desde Gênesis a Apocalipse nos revela um Deus missionário, um Deus que não se contenta com templos luxuosos, com igrejas cheias, mas um Deus que deseja ver nações transformadas e um povo rendido ao senhorio de Cristo. Quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9, você vai ver Deus indo de encontro ao homem caído. Era Deus iniciando o primeiro trabalho missionário. Quando você lê o livro de profeta Isaías, capítulo 6, aonde o profeta Isaías começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, o seu séquito enchia todo o templo. Perceba que era um tempo de morte, era um tempo de perca, pois o rei Uzias morre. Rei Uzias tinha um grau de parentesco com Isaías. Os comerciantes perderam com a morte do rei Uzias. Os empresários perderam também, porque fechavam acordos com o rei Uzias. Com a morte do rei Uzias, automaticamente ia vir outro rei, com novos acordos, novos projetos. Então o povo perde, os empresários perdem, os comerciantes perdem. Era um tempo de morte. Mas Isaías vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias. Ele não foi, Rafael, meu amigo, desabafar no Facebook, num tempo de morte, num tempo de perca, num tempo de escuridão, de sofrimento, de dúvidas. Ele não foi desabafar, mas ele foi ao melhor lugar, para dentro do templo. Dentro do templo, ele vai ter duas experiências. Porque dentro do templo, dentro da igreja, é lugar de ter experiência com Deus, irmão. Ele vai observar que
acima do trono, os serafins voavam, cada um com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 os pés e outras 2 eles voavam. Ele observa, e eles não se chocam, mesmo com os olhos tampados, porque o intuito ali era a adoração. Eles louvavam dizendo: Santo, 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 Santo. O intuito ali não era se chocar. O intuito ali era a adoração. Quando o propósito é adorar, irmão, não tem choque. Não tem esse prega mais, essa louva mais, esse mais, não. O intuito só é a adoração a Ele. Santo, Santo, Santo. É a primeira experiência que Isaías tem dentro do templo. A segunda experiência que Isaías vai ter dentro do templo, ele vai ouvir o clamor do céu. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías sente o peso da chamada missionária. Ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós chegamos no Evangelho, nós vemos Jesus que vai deixar a sua glória nos pés do Pai. Desce santo para o útero de Maria, santo. Desenvolve lá dentro, santo. Nasce santo. Prega com 12 anos, santo. Vai aparecer no cenário com 30 anos, santo, irmão. É onde João Batista vai dizer: vem vindo um aí, que é mais poderoso do que eu. Eu só batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós chegamos, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Cristo, Jesus vai deixar uma ordenança. Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Serás minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eita! Missão não é só um departamento da igreja. Missão é o coração da igreja. Missão não é só um evento, mas missão é um estilo de vida. Missão não é só uma programação da igreja, irmão. Missão não é ter o passaporte e visitar outras nações, não. Mas missão é para todo aquele homem, mulher, jovens, crianças, que entende que foi alcançado pela graça. Nessa noite, irmão, Jesus está me chamando. Nessa noite, Jesus está te chamando, pastores. Nessa noite, Jesus está te chamando, obreiro. Nessa noite, Jesus está te chamando, igreja, a levantar os olhos e enxergar a seara que está branca, pronta para a colheita. Eu quero pregar no tema: homens chamados para a colheita. Quando fala-se de homens chamados para a colheita, eu tenho que falar de um jovem de 21 anos de idade. O nome dele, David Brenner. David Brenner tem uma forte experiência com o Espírito Santo. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A chamada missionária bate no peito dele. Ele vai pregar para povos indígenas dos Estados Unidos. Ele não quer a fama, não quer a riqueza, mas vai pregar em lugares longe. Vai passar fome,
vai passar sede. Eu imagino um jovem de 21 anos de idade pregando para povos indígenas dos Estados Unidos, com fome, no meio da solidão, da tristeza, passando frio, sofrendo com tuberculose, por muitas vezes pregando com febre. Estava lá o jovem David Brenner, pregando, sem fama, sem reconhecimento, sem riqueza, mas alcançando almas. David Brenner, ele vai morrer aos 29 anos, pois sofria com tuberculose. Quando fala-se de homens chamados para a colheita, eu tenho que falar de Jonathan Edwards, a qual você conhece. Jonathan Edwards, o homem do avivamento, o homem espiritual, do grande mover, do grande despertar, o homem de santidade, o homem de consagração, pai espiritual de David Brenner, que foi expulso da sua igreja por pregar firmemente contra o pecado. Ele dizia que o céu tinha carimbado a eternidade nos seus olhos. Por que não falar de William Carey, o pai de missões, primeiro protestante a sair da Europa? Ele dizia assim, em um tempo de frieza espiritual, de comodismo do povo, ele dizia que o evangelho tinha que alcançar outros povos, não ficar só na Europa. Por que não falar, eu gosto dele, de um negro cego de um olho, William Seymour, cego de um olho, negro, pobre, mas ele dizia: eu sou cheio do Espírito Santo. William Seymour, ele dizia: eu quero aprender mais sobre o Espírito Santo. Ele frequentava as aulas de Charles Parham, mas por causa da segregação racial, ele não podia frequentar, estar dentro da sala de aula. Segregação racial é escola para branco. Segregação racial é escola para preto. Segregação racial é ônibus para branco. Segregação racial é ônibus para preto. Segregação racial é igreja para branco. Segregação racial é igreja para preto. Lá está William Seymour, cheio do Espírito Santo. E ele dizia assim: avivamento não é o fim, mas é o começo da missão. Charles Wesley, muito conhecido, irmão, depois de um trabalho missionário na Geórgia, frustrado, ele volta para casa, começa a pregar nas igrejas, começa a pregar nas ruas, cultos ao ar livre. Ele funda as igrejas metodistas. Ele envia missionários para os Estados Unidos, para a Ásia, para a América Latina. John Wesley. E por que não falar, irmão, de Daniel Berg e Gurnavini, que passaram na rua Azusa, foram cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. Alessandra, guiados pelo Espírito Santo, eles vêm para o Brasil, na cidade chamada Belém do Pará, dia 19 de novembro de 1910, chega Daniel Berg e Gurnavini no Brasil, um país católico, pouco evangelizado, mas aqueles homens cheios do Espírito Santo de Deus. Largaram o conforto, largaram família, sonhos e projetos, mas foram em busca das almas. Eles começam a pregar, pessoas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles falam a respeito do batismo com o Espírito Santo e as pessoas são cheias do Espírito Santo, irmão. Eles fundam no Belém do Pará a igreja Assembleia de Deus. Mas o Espírito Santo, que não é placa, o Espírito Santo, irmão, o mover Rafão, amigo,
o mover do Espírito Santo na nação brasileira, procurando alguém que possa estar na brecha, coração sincero, enquanto uma criança jogando bolinha de gude, ou com estilingue, caçando passarinho, lá no Pernambuco. Com 7 anos de idade, o Espírito Santo, quando apoderou de Davi, vai se apoderar daquela criança de 7 anos, apelidada como Neco. O Espírito Santo se apodera dela. Ela é batizada com o Espírito Santo, irmão. Com 7 anos de idade. Cheio do Espírito Santo. Já com 12 anos, pregando a palavra. O nome dessa criança, negrão? Manuel de Melo. Cheio do Espírito Santo de Deus. O missionário Manuel de Melo começa a impactar o Brasil, a virar tudo de ponta cabeça, cheio do Espírito Santo de Deus. Manuel de Melo, ele dizia: "Ei, o Brasil vai ser impactado, não pela força, mas pelo poder do Evangelho." Manuel de Melo, ele dizia que os alicerces de um missionário, de um homem, de uma mulher de Deus, é a fé, é o fogo do Espírito Santo e é a coragem. Negrão, quem é Manuel de Melo? Fundador da igreja que você congrega. Fundador da igreja O Brasil para Cristo, irmão. Fundou essa igreja debaixo do fogo do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo de número 2, você tem que entender, que muitos falam assim: eu nunca vi Pedro pular. Muitos falam assim: não vi Jesus rodar. Muitos falam assim: não vi Jesus cheio de poder. Eu não vi os discípulos com esse poder todo, não. Você tem que entender que Atos capítulo de número 2, há uma divisão ministerial. Atos capítulo 2 é uma divisão ministerial. Primeira divisão ministerial é o discipulado, é o aprendizado. Na nossa igreja, o Brasil para Cristo da Vila Industrial, irmãos, tem a parte do discipulado, a parte do aprendizado, café com aprendizado, ou escola dominical. Os irmãos estão aqui ensinando. É o tempo de sentar para ouvir, é o tempo de ser discipulado. Isso é muito bom. Ouvir, sentar para ouvir, sentar para aprender, discipulado. Na nossa igreja nós tivemos aqui o café com aprendizado. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, irmão. Tempo de sentar, cada mensagem. Ei, pastor Edivaldo. Era o tempo de você sentar para ouvir, de ser discipulado, de aprender, irmã Carmen. É o aprendizado. Nós começamos na nossa igreja ontem a aula, o curso de violão. É o discipulado, é o aprendizado. Temos que passar por esse discipulado. Temos que passar por esse aprendizado. Se você quer tocar um teclado como a nossa pastora está tocando aqui, você tem que passar por um discipulado. Você tem que passar por um aprendizado. Se você quer tocar uma guitarra, você tem que ter um tempo de aprendizado, de discipulado. Tocar uma bateria como nosso irmão Gustavo toca. É o tempo de discipulado, Rafão. Tempo de aprendizado. Fazer teologia, né, Léo? Sair daqui lá do outro lado para fazer a teologia. Eu sou prego e sou pastor hoje, irmão, por causa da teologia. Eu tive que fazer. É o tempo de discipulado. É o tempo de aprendizado que nós temos que ter. Jesus Cristo, quando começa o seu ministério, lá no Mar da Galileia, ou Genesare, quando ele começa lá. Por que na Galileia? É como se fosse um mercadão, irmão. Aquela localidade era compra e venda de peixe. Existiam muitos pescadores. Comprava, vendia.
Era um lugar onde as pessoas se movimentavam, era muita gente. Jesus começa ali, no Mar da Galileia. Vai formar o seu colégio apostólico, no discipulado, no aprendizado. Lá está Jesus, indo na contramão do sistema. Porque se você estudar, irmãos, você vai ver que os mestres, Anás, Caifás, os seus discípulos, alunos que tinham que seguir os mestres, e alguns historiadores vão dizer que eles ficavam atrás do mestre. Onde o mestre ia, os discípulos, os palmidins, iam também. A poeira da sandália do mestre tinha que ficar na sandália do aluno. É por isso que você lá na frente você vai ver Pedro cortando a orelha direita. Não é de um soldado, é um servo. A Bíblia fala, servo do sumo sacerdote. Não era soldado, era o servo. Era um aluno, prestes a se formar a escola sacerdotal. Pedro vai e corta a orelha direita. Porque para se formar na escola sacerdotal, não podia faltar nenhum membro do corpo, irmão. Por isso que você vê Jesus pegando a orelha e colocando de volta no lugar. Mas Jesus, quando começa na Galileia, minha pastora, ele vai na contramão. Você vai... Esses para mim tem jeito. Aparece no cenário, vem. Pedro, vem. Tiago, João, André, são os primeiros discípulos de Jesus. E Jesus vai passando, vai pregando. Os homens começam o seu discipulado, o seu aprendizado, minha pastora. Eles vão aprendendo com Jesus. Aprende quando Jesus acalma a tempestade. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É aula. Se você perceber, é o discipulado, irmão. Cada tópico é um discipulado que Jesus está passando com os discípulos. Tem uma aula de muitas que me chama a atenção. É quando Jesus sai de Decápolis, ou 10 cidades. Ele atravessa a margem de Decápolis, ele sai expulso. Mas quando ele atravessa a margem do outro lado, a Bíblia vai dizer que uma multidão estava esperando Jesus. O barulho era grande. Jairo, o principal da sinagoga, sua filha de 2 anos estava morrendo. Enferma dentro de casa. Alguém vai dizer para Jairo: Jairo, Jesus acabou de chegar. Eu imagino Jairo, o principal, o pastor presidente, irmão. Jairo, ele sai correndo, entra no meio da multidão e vai nos pés de Jesus. Implora para que Jesus fosse até a casa dele. E Jesus começa a marchar para a casa de Jairo. Surge no caminho a mulher do fluxo de sangue. Você lê Bíblia, é de Bíblia e sabe. Jairo estava ali. Jairo viu aquela mulher indo embora, irmão. Jairo ouviu Jesus dizendo para ela: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. Jairo ouviu, mas ele não desistiu. Caminhando para a casa dele, saiu de dentro da casa de Jairo. Jairo, para de incomodar o mestre. Por quê? Sua filha já morreu. Eu imagino na hora da notícia, irmão. O joelho bateu o joelho com o joelho, e Jesus ali vai dizer: calma, Jairo, creia somente. Jesus vai chegando, irmãos, na casa de Jairo. O velório já estava pronto, a coroa de flor já estava armada. Na cozinha já tinha os irmãos comendo a bolachinha salgada e tomando chazinho. Muitas vezes velório é assim. Você vai no velório, os irmãos estão tudo na cozinha, tomando chá, o café e comendo bolacha salgada. E o morto está lá na sala sozinho. É um sinal que já era, acabou. Quando Jesus chega, irmão, as pessoas estão chorando. Aí Jesus disse: por que vocês estão chorando? Ela apenas dorme. Onde está a criança, Jairo? Vem, Jesus, está aqui, ó. Eu imagino os discípulos, irmão, indo tudo com Jesus. Vai ter ali mais uma aula. Aí Jesus vai fazer assim: não, todos não. Vem, Pedro, vem. Vem, Tiago, vem. Vem, João, vem. E nós, Jesus? A aula é essa: só vai ver milagre quem crê.
Como que é? Só vai ver milagre quem crê. Só vai ver milagre quem crê. Só vai ver milagre quem crê. Vem. Ô, irmão. A menina está ali, Jesus, que não podia tocar, irmão. Talita come. Levanta-te, menina. Ô, irmão. O coração começou a bombar. Sangue começou a correr nas veias. Eita. Os olhos, ó, começou a se firmar. Ela abre os olhos. E Jesus diz para ela: entrega ela para o Pai. E a menina, irmãos, desce, imagino, daquela cama. Vivinha da Silva. Eles tiveram uma aula ali. Eles tiveram uma aula. Só vai ver milagre quem crê. Tem uma outra aula que Jesus vai dar para os discípulos, meu amor. É quando um pai de um lunático vai até Jesus dizendo: Jesus, o meu filho, Iá. Lembra dessa passagem? O Iá sumiu, mas eu lembro dessa passagem aqui no Capacita. O meu filho, ora cai na água, ora cai no fogo. Eu levei eles até os seus discípulos. E eles não puderam expulsar o demônio. Geração incrédula. Cadê a criança? Cadê o jovem? Está aqui. E Jesus expulsa o demônio daquele jovem, irmão. E os discípulos, vendo tudo aquilo, vai dizer: mestre, por que a gente não pode expulsar o demônio? Não pode expulsar o demônio desse jovem. Nós frequentamos a escola apostólica. Nós temos o discipulado. Nós temos o aprendizado, mestre. Nós temos ensino, mestre. Eita, deixa eu explicar para vocês, é a aula. Vocês têm o discipulado e é bom. Eita. Vocês passaram pela escola, mas deixa eu explicar algo para vocês. Essa casta de demônio só se expulsa com quem, irmão? Com jejum e oração. Com jejum e oração. Era Jesus dizendo: vocês têm o estudo, vocês têm o discipulado, mas a oração e jejum é o revestimento por dentro. Eu vou repetir: vocês têm o estudo, vocês têm o discipulado, vocês têm o aprendizado, mas se vocês querem milagre, quer ver feitos, quer ver prodígios, vocês precisam ser revestidos por dentro. Eita. A nossa geração é uma geração, não sou contra, mas é uma geração que se preocupa com o revestimento por lado de fora. Passamos horas estudando. Livro daqui, livro de lá. Nada muda. Mensagens bonitas, mensagem de efeito, louvores bonitos, estudados. Nada muda. Quer um exemplo? Como diz Jonathan Carlos: vai doer, mas vai curar. Olha como nós estamos revestidos só por fora. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui a nossa irmã Roberta do Posto. Ela entra dentro dessa igreja, ela faz barulho. Quantos anos? Faz barulho. Corre para lá, corre para cá. A gente vai lá dar um pratinho de comida para ela, ela vai embora. Entra o próximo ano, ela faz barulho. Dá um pratinho de comida para ela. Passa a mão na cabeça. Linda de Jeová. Nada muda. É porque, irmão, nós estamos vivendo assim, acomodados. A nossa irmã Roberta ali é o campo missionário para a igreja do Brasil para Cristo. Sabe por quê, irmão? Nós estamos na parte do discipulado. Nós estamos na parte do aprendizado. E muitos, irmão, não ligam
para a parte do revestimento para o lado de fora, para o lado de dentro. Temos estudo, temos teologia. Se eu soltar esse microfone aqui, eu tenho certeza, irmão, que o irmão pega e estica até 4 horas da manhã, na mesma mensagem. A nossa geração é uma geração que se acomodou, irmão. No discipulado, no aprendizado, repito, não sou contra, mas se esqueceu do revestimento para o lado de dentro. E o mais triste é, Rafael ligou, falou aqui do nosso irmão Felca. Ore por ele e ore também pelo Ítalo. O mais triste é, se você prestou atenção, alguns profetas profetizaram para o Ítalo. Uns ganharam 100 mil reais, outros ganharam carro, casa. É a nossa geração. É como diz John Wesley, ele disse assim, ou Charles Spurgeon, ele disse assim, que haveria um tempo, já falei aqui, que pastores que teriam responsabilidade de alimentar as ovelhas seriam trocados por bodes que alimentariam as ovelhas, por palhaços que alimentariam os bodes. É o tempo que nós estamos vivendo. Por que isso acontece? O camarada está envolvido com pedofilia e com criança, irmão. Aí os profetas põem a mão na cabeça dele e profetizam. Por quê? É o revestimento por lado de fora. Tem o ensino. Sabe pregar, aprendemos a pregar. Aprendeu a louvar, aprendeu a dançar, mas nada muda. Negrão, como que eu faço para abalar, para mudar? Eu li aqui no começo, homens que mudaram o cenário, irmão. Profetas que profetizaram para a nação brasileira, cada um no seu tempo. Como que eu faço para ser um jovem como David Brenner, Jonathan Edwards, William Seymour? Como que eu faço para virar tudo de ponta cabeça como o missionário Manuel de Melo? Como que eu faço? Você precisa ser impactado. Nós precisamos, jovens, nós precisamos, irmãos, ser impactados. Lá vem o negrão falar que tem que pular. Falei que tem que rodar? Sim. Eu falei de divisão ministerial. A primeira divisão ministerial é o discipulado, é o aprendizado. Jesus não vai mandar ninguém para o campo gelado, irmão. Quantas biqueiras o senhor, a senhora, 2024 visitou? Quantos presídios você entrou e pregou lá dentro? Quantas pessoas lá no seu trabalho você falou de Cristo? Na tua faculdade? Nós temos o discipulado, mas falta em nós, irmão. Eu sou o primeiro que apanhou, irmão. Falta poder. Falta poder, irmão. Para mudar o cenário, Rafão. Para invadir Portugal. Para aqueles países que foram ali, irmão, apresentados. Para mudar o Brasil, o país do avivamento. Jovens, homens e mulheres, que têm o discipulado, mas que têm o fogo, como diz Manuel de Melo, o fogo do Espírito Santo, irmão. Atos capítulo 2 é o revestimento por dentro. Jesus não vai mandar, irmão, ninguém para o campo gelado, frio. Vai pregar lá no meio dos presos para você ver gelado. Vai entrar numa biqueira para você ver gelado. Vai fazer o evangelismo frio para você ver, irmão. Jesus nessa noite está dizendo: olhe para a seara, que
está branca, pronta para a colheita, irmão. Atos capítulo 2 é onde entra o revestimento do Espírito Santo. Você percebe, irmão, que a urgência é tão grande, que depois que Jesus ressuscita, ele anda com os discípulos, sobe ao céu. Atos capítulo 1, verso 8. Vocês recebereis a virtude do Espírito Santo, e será minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. 500 foram para o cenáculo. O tempo passou, 380 foi embora. Ficou 120. Esses 120, irmão, vão mudar tudo de ponta cabeça, irmão. 120 pessoas vão mudar tudo, porque ninguém para, irmão. Um homem, uma mulher, cheio do fogo do Espírito Santo. É necessário receber fogo, irmão. É necessário, pastores, receber fogo. É necessário, irmãos, receber fogo e poder. Senão vai entrar ano e ano, vai continuar do mesmo jeito. O nosso país, o Brasil, irmãos, é conhecido pelo fogo. Fogo no edifício Joelma, em São Paulo. Fogo no teatro do Rio de Janeiro. Fogo no teatro em São Paulo. Fogo na Boate Kiss, onde morreu mais de 200 jovens. Fogo na Amazônia. O Brasil, se você perceber, é conhecido pelo fogo, pelos incêndios. Eu acho que a Amazônia está pegando fogo ainda, irmão. Mas eu creio, irmão, que um dia, irmãos, William Bonner vai dar uma notícia assim: as igrejas evangélicas do Brasil, quem passa nas ruas visualiza as igrejas lá dentro pegando fogo. Mas não é um fogo que está matando o povo, porque lá dentro as pessoas saltam, pulam, falam em novas línguas. Eu imagino que William Bonner vai dizer: as igrejas do Brasil estão sendo impactadas pelo que eles dizem, pelo mover do Espírito Santo. Ninguém para, irmãos. Uma igreja, um crente, já estou terminando, cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos do esquadrão, ninguém para. Um crente cheio do fogo na cabeça, irmão. Se você perceber, irmão que levantou a mão, quando passa de Atos capítulo de número 2, a Bíblia vai dizer que chega em Atos capítulo 3, Pedro e João vai dizer, se deparar com o coxo: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Eita! Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eita! Atos capítulo 4, se você leu, e nós tivemos aqui na igreja um tempo de leitura de Atos dos Apóstolos. Quando você chega em Atos capítulo 4, Pedro e João são levados na presença dos magistrados. Eles fazem uma pergunta para aqueles homens. Eles não tinham ouro, não tinham prata, mas os homens vão perguntar para eles: com que poder vocês fazem isso? É uma igreja cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 5, Safira e Ananias são mortos por enganar o Espírito Santo. Atos capítulo 6, a escolha dos diáconos, aparece Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo de 8, 9, aparece Saulo como o grande perseguidor da igreja, e você sabe que vai ter um encontro com Jesus Cristo. Eita, irmão. Atos capítulo 13, você vai ver Paulo ou Saulo sendo separado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo: eu quero
que separe para a obra a Saulo e a Barnabé. Eita, irmãos. Atos capítulo 16, como o nosso irmão leu aqui, irmão, está Paulo e Silas marchando na terra, expulso o demônio, mas dentro da cadeia, com o couro tudo cortado, ensanguentado, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ei, irmão. Por que isso, negrão? É o fogo do Espírito Santo de Deus, irmão. Atos capítulo 17, homens estão procurando a Paulo, não encontram Paulo, pegam Jason, arrastam Jason e vão gritando assim: chegaram aqui esses que estão virando o mundo de ponta cabeça. Eita, irmão. Atos capítulo 19, chega Paulo numa localidade e vai dizer para a liderança: vocês conhecem o Espírito Santo? Não. Não conhece? Não. Vocês são batizados no quê? Pelo batismo de João. Aí Paulo, batismo de João eu conheço, é o batismo de arrependimento. Eu estou dizendo, vocês conhecem o Espírito Santo? Não. Então dobra o joelho e vocês vão conhecer agora. Paulo pôs a mão na cabeça daqueles homens, ministrou, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 20, irmão, é Paulo pregando, irmão, as luzes dos cenáculos acesas, o discurso se estende, é onde aparece Eutico, que estava na janela. Estava na janela, era Paulo, não era o pastor Delto que estava pregando, era Paulo. Mas na janela, ele ouvia as ministrações de Paulo. Mas na janela, ele via o mundão lá fora. Na janela, ele ouvia a ministração de Paulo. Na janela, ele via lá fora o que estava acontecendo. Eutico caiu para dentro ou para fora? Eutico caiu para onde apontava o seu coração, irmão. Você vai ver Paulo no final do seu ministério dizendo: ei, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu não sei se os irmãos estão entendendo a grande responsabilidade. Passa Paulo, surge os imperadores que vão perseguir a igreja. Porque a igreja que estava marchando agora não era igreja só do discipulado. Tinha o discipulado, tinha o aprendizado, mas tinha fogo na cabeça. E marcha. Quem tem fogo, irmão, incomoda o sistema. Quem tem fogo incomoda o sistema. O sistema quer que você fique quietinho. O sistema quer que você fique com a boca fechada. O sistema quer que você entre no auditório da tua faculdade. Você sabia, irmão? 90% dos jovens que iniciam a faculdade está se desviando. Nós vimos aqui, irmão, Portugal. Poucas pessoas do evangelho. Aí eu pergunto: o que os brasileiros estão fazendo lá? Se vai tanto brasileiro para lá. A minha preocupação é essa, irmão. Nós vamos fazer a diferença, irmãos. Quando você dizer: pai, eu quero ser impactado pelo poder. Me enche hoje. Nero perseguidor põe fogo na cidade. Crentes são mortos. Crentes viram tocha de fogo. Passa Nero. Vem Vespasiano. Vespasiano vai perseguir a igreja, porque a igreja incomodava, irmão. A igreja incomodava o sistema. Passa Vespasiano, surge Domiciliano. Quando aparece Domiciliano, Pedro já passou. Tiago morreu ao fio da espada. Domiciliano tem o último discípulo de Jesus. Quem? Nosso irmão João. Velhinho. Domiciliano vai dizer: vou acabar com esse negócio de glória. Vou acabar com esse negócio de aleluia. Vou acabar com esse negócio de línguas estranhas aqui. Vou acabar. Traz esse último discípulo aí, desse Jesus, dessa seita. Põe fogo no caldeirão, acende.
Vão lá no caldeirão, acende o azeite borbulhando. Traz João! Muitas pessoas davam risada. Agora acabou, glória. Agora acabou, aleluia. Agora acabou esse negócio. Agora acabou essa barulhada. Agora acabou. Outros choravam. Nosso irmão João. E vem João, velho, mas impactado pelo Espírito Santo. Eu imagino João andando naquela plancha, o sorriso no canto da boca de Domiciliano, dizendo: agora acabou. Muitos davam risada, quero ver ser crente agora. Outros choravam. E lá vai João. Quando empurra o nosso irmão João dentro do azeite quente borbulhando, Domiciliano esperava ouvir o barulho, como se uma pipoca estralando e o cheiro da carne queimada. O povo dando risada, outro povo chorando. Aquele tempo, irmão, aquela atmosfera, de repente no meio do azeite. No meio do azeite surge, irmão, aquele que foi impactado. Lá em Atos capítulo 2. Eu imagino, a minha imaginação, ele levantando a mão dizendo: só o Senhor é Deus. 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 Já pensou, irmãos? Domiciliano vai dizer assim: já que o azeite quente não para ele, vamos mandar para a ilha de Pátimos. Lá as bestas feras da ponta da vida dele. Quero ver não acabar com esse glória. Pega o nosso irmão, põe no navio cheio de prisioneiro. Alguns historiadores dizem, irmão, quando o navio se aproximava da ilha de Pátimo, as bestas feras se lançavam na água, porque sabia que estava chegando carne. Jogaram os prisioneiros lá na ilha de Pátimo. E jogaram também o nosso irmão João lá na ilha de Pátimo. E Domiciliano com um sorriso na boca dizia: agora acabou glória. Agora acabou aleluia. Agora já era. Mas quando ele pisa na ilha de Pátimo, cansado, irmão, ele escuta uma voz por trás dele: João, João, sobe para cá, João, que eu tenho grandes coisas para revelar para você. Escreve, João, para 7 igrejas da Ásia. Escreve, João. Teu ministério não acaba na ilha de Pátimos, irmão. Teu ministério não acaba no sofrimento, não. Eu creio que nessa noite, irmão, Deus está levantando uma geração que vai dar continuidade. Daniel Berg, o Navino já passou, David Brennan já passou, Jonathan Hélio já passou, William Seymour já passou, Manuel de Melo passou. Está levantando nessa noite, irmão, homens, mulheres, cheios do Espírito Santo. Se coloca de pé, cheio do Espírito Santo de Deus. Ramantoracai, Vicatoracai, Vicantoracai, Icatorakai, Vivasoracai, Gricantorabasai, Uracantoriacas, Imantoracantorabasai, Icantoracai. Derrama nessa noite, Pai, num coração sedento, Pai. Derrama nessa noite num coração que não veio só para uma programação, mas veio, Pai, para sentir a Tua presença, que nessa noite os nossos irmãos venham ser impactados pela presença do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão bem alto, irmão. Levanta a sua mão bem alto. Levanta a sua mão. Deus quer levantar